às 19 horas do dia 18/6/2018, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos para ficarem em pé para a oração de abertura. Peço ao vereador Marcos para conduzir a oração de abertura. Vamos agradecer nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia que passamos e vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Peço ao vereador Mário para ler a ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária do dia 11/6/2018. Aos 11 dias do mês de junho de 2018, às 19 horas, no prédio destinado ao funcionamento, reuniu-se a Câmara Municipal de Guamiranga para a sessão ordinária e, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, o presidente Guilherme Stadler declarou aberta a presente sessão ordinária com a presença dos senhores vereadores Clébio Cordiac, João Sávio, José Jauri Lourenço de Oliveira, Marcos Arley Nas, Mário Luiz Pontarolo, Natan Pontarolo, Rosálvaro Lopes Santana. O presidente Guilherme Stadler, declarando aberta a presente sessão, logo após a oração de abertura, pediu ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 4 de junho de 2018, que entrou em votação e foi aprovada por unanimidade. Logo após passou-se o expediente do dia. Projeto de Lei nº 16 de 2018, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a alienação de veículos e bens imóveis insercíveis e das outras providências, o qual foi encaminhado às comissões competentes. Ofício número 063/2018, de iniciativa do Legislativo Municipal. Ofício 181 de 2018, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Logo após passou-se a ordem do dia. Projeto de Lei nº 11/2018, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 2º, parágrafo único da Lei 689/2014, autorizando o Poder Executivo a proceder com atualização dos valores relativos à concessão de auxílio moradia e alimentação aos profissionais do programa Mais Médicos e das outras providências, o qual entrou em segunda votação e foi reprovado por 4 votos e 3 votos sim e votaram não. Os vereadores João Sávio, Mário Luiz Pontarolo, Natan Pontarolo, Rosálvaro Lopes Santana votaram não. Os vereadores Clébio Cordiac e Jauri Lourenço de Oliveira, Marcos Arley Nas, projeto de lei número 12/2018, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios, conceder subvenções sociais à Liga Paranaense do Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Hospital Erasto Gertner, sediada em Irati, revogada a Lei 800/2017, o qual entrou em segunda votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 14/2018, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a conceder reajuste salarial aos servidores públicos municipais e das outras providências, o qual entrou em primeira votação e foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 15/2018, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe a abertura de um crédito adicional especial na importância de R$6.000, o qual entrou em primeira votação e foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 3 de 2018,
de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, que autoriza a concessão de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos comissionados do Poder Legislativo Municipal, o qual entrou em primeira votação e foi aprovado por unanimidade. Logo após passou-se ao grande expediente. O presidente convidou o senhor Rui Machado do Nascimento para fazer o uso da palavra, conforme convite realizado pelo ofício número 60/2018, para comentar sobre o percentual de recomposição salarial aplicada no projeto de lei número 14/2018. O vereador José Jauri Lourenço de Oliveira, usando da palavra, comentou quanto à solicitação do relatório do cartão ponto do funcionário Silvano Pastucci. O vereador Mário Luiz Pontarolo parabenizou a Escola Municipal de Boa Vista pela festa junina lá realizada. O vereador Marcos Arley Nas, usando da palavra, solicitou que fosse realizada melhoria na Avenida 16 de Novembro, onde está afundando o asfalto. Logo após, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a presente sessão, convocando sessão ordinária para o dia 18 de junho de 2018, às 19 horas. Então lavrou-se a presente ata, que após lida e achada, segue assinada pelos presentes. A ata que foi lida encontra-se em discussão. A ata que foi lida encontra-se em aprovação. Os vereadores que aprovam, que permaneçam como estão. Os que não aprovam, que se manifestem. Aprovada. Peço ao vereador Mário para ler o que consta no expediente do dia. Ofício número 188 de 2018. Guamiranga, 13 de junho de 2018. Excelentíssimo senhor presidente e os demais nobres vereadores. O município de Guamiranga vem respeitosamente frente a vossas excelências e a esta Casa de Leis encaminhar conforme contido no ofício 65/2018, cópia do protocolo de intenções celebrado com os municípios da região dos Campos Gerais. Solicitamos que este protocolo seja anexado junto ao projeto de lei 13/2013, que ratifica o protocolo de intenções celebrado com os municípios da região dos Campos Gerais e autoriza o ingresso do município de Guamiranga, Paraná, do consórcio intermunicipal SAMU Campos Gerais, SINSAMU e das outras providências. Assim, certo de ter atendido o solicitado, aproveitamos o ensejo para elevar nossos mais sinceros votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado do Nascimento, Prefeito Municipal. Arquive-se.
palavra está livre, referente ao expediente do dia. Peço ao vereador Mário para ler o que consta na ordem do dia. Projeto de Lei número 13/2018. Súmula. Ratifica o protocolo de intenções celebrado com os municípios da região dos Campos Gerais e autoriza o ingresso do município de Guamiranga, Paraná, no consórcio intermunicipal SAMU Campos Gerais, SINSAMU e das outras providências. Parecer jurídico. Projeto de Lei número 13/2018. Iniciativa do Poder Executivo. Súmula. Ratifica o protocolo de intenções celebrado com os municípios da região dos Campos Gerais e autoriza o ingresso do município de Guamiranga, Paraná, no consórcio intermunicipal SAMU Campos Gerais, SINSAMU e das outras providências. Em data de 18 de junho de 2018, foi encaminhado pelo presidente da Comissão da Justiça e Redação a esta assessoria jurídica o projeto de lei acima mencionado, devidamente acompanhado do ofício número 188/2018, de autoria do chefe do Poder Executivo deste município, contendo cópia do protocolo de intenções para a constituição do consórcio intermunicipal SAMU Campos Gerais, SINSAMU, contendo 32 folhas para o parecer inicial quanto às questões legais e constitucionais. Neste contexto analisado, o conteúdo do protocolo de intenções do referido consórcio evidencia-se que o mesmo cumpre com os requisitos formais de existência conforme preceitua o artigo 4º da Lei 11.107/2005, em especial. Primeiro, a denominação afinal, o prazo de duração e a sede do consórcio. A identificação dos antes da federação consorciados. Terceiro, indicação da área de atuação do consórcio. Quarto, a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Quinto, os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar antes da federação consorciadas perante outras esferas do governo. Quinto, as normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para elaboração e aprovação, modificação dos estatutos do consórcio público. Sétimo, a previsão de que a Assembleia Geral e a instância máxima do consórcio público e o número de votos para as suas deliberações. Oitavo, a forma da eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público, que obrigatoriamente deverá ser chefe do Poder Executivo de ente da Federação Consorciada. Nono, o número, as formas do provimento, a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de constatação do tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Décimo, as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria. 11º, autorização para a gestão associada de serviços públicos. 12º, o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente às suas obrigações,
de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. Por cautela, cumpre destacar que a Lei 11.107 de 2005 ordena no artigo 4º, inciso 5º, a exigência da publicação em imprensa oficial do mencionado protocolo de intenções, cuja evidência não consta nos documentos enviados a essa Casa Legislativa. Como se vê, todas as atividades do consórcio intermunicipal em questão estão ligadas à prestação de serviços de saúde em parceria com o SUS, ainda que de forma indireta, em que passe de se trate do consórcio de personalidade de direito privado, conforme-se na cláusula 1ª do protocolo, foi constituído na forma de associação civil sem fins lucrativos, sendo assim regido por um regime jurídico peculiar, com regras de direito público e direito privado. A citada Lei 11.107 de 2005 regulamentou o artigo 241 da Constituição Federal de 88 e dispõe sobre os consórcios públicos, segundo o artigo 1º, inciso 1º do referido diploma. Os consórcios públicos poderão ser constituídos ou como associações públicas ou pessoas jurídicas de direito privado. De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto 6.107 de 2007, considera-se o consórcio público a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes de federação, na forma da Lei 11.107 de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetos de interesse comum, constituída como associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado para fins econômicos. Trata-se das chamadas associações civis sem fim lucrativo, as associações privadas, que são produto de uma longa tradição privatista. Com os consórcios públicos sob o regime privado, passa-se a admitir a instauração de associações formadas por entes federativos. Assim, indo além, conclui-se que o regime jurídico aplicável é o regime de direito público na medida em que está diante do exercício de um serviço público de saúde. No caso em que há preço quanto ao referido consórcio intermunicipal, utilização de verba repassada pelos municípios, tem emprego obrigatório na saúde ou na infraestrutura que mantém tal serviço conforme regras pré-constituídas. Destarte o mesmo deve ser apresentado em plenário, devidamente encaminhado às comissões competentes para o parecer, iniciando-se pela Constituição de Justiça e Redação. Após o parecer das comissões competentes, em razão da proposição apresentada, deverá ser discutido e votado pelo plenário, respeitadas as disposições constantes da Lei Orgânica Municipal e do regime interno, obedecendo aos prazos previstos legalmente para fins de cumprimento regimental e validado do processo legislativo. É o parecer sobre censura, Guabiranga, 18 de junho de 2018, Priscila Alves Sequinel, advogada da Câmara Municipal. Projeto de Lei número 13/2018 encontra-se em discussão. Projeto de Lei número 13/2018 encontra-se em primeira votação. Vereador Cleberson? Sim. Vereador Jauri? Sim. Vereador João? Sim. Vereador Mário? Voto sim. Vereador César? Sim. Vereador Rosálvaro? Voto sim. Vereador Marcos? Sim. Aprovado. Projeto de Lei número 14 de 2018, súmula. Autoriza o Executivo Municipal
a conceder reajuste salarial aos servidores públicos municipais e das outras providências. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 14/2018, que ora submetemos à apreciação deste legislativo, tem objeto a revisão anual da remuneração dos servidores municipais, ocupantes de cargos efetivos, cargos comissionados, bem como os integrantes do quadro de emprego público. De conformidade com a medida da inflação apurada pelo INPC, índice oficial adotado pelo nosso município no período de maio de 2017 a abril de 2018, a reposição salarial proposta corresponde a 1,69% sobre os vencimentos dos servidores empregados e comissionados. A revisão anual está prevista na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 10º, em reposição à perda salarial ocorrida no período citado acima. Informamos que, conforme alerta 13.478, emitido pelo Tribunal de Contas, em que faz menção ao artigo 59, inciso 1º e inciso 2º da Lei, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual este município, com sua despesa total de pessoal, ultrapassou 51,3% da receita corrente líquida, excedendo, portanto, 95% do limite previsto no artigo 20, inciso 3º, a linha B, da mesma lei, o qual impõe restrições que devem ser observadas no artigo 22, parágrafo único, do inciso 1 a 5º, que são: parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Primeiro, concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo aos derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual ressalvada a revisão prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição. Segundo, criação de cargo, emprego, função. Terceiro, alteração de estrutura de carreira que implique o aumento da despesa. Quarto, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente da aposentadoria ou falecimento dos servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Quinto, contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2º do parágrafo 6º no artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E que, em virtude da alerta emitida pelo Tribunal de Contas em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura Municipal está impedida de conceder reajuste, concedendo deste modo o permitido na Constituição Federal, que é a reposição salarial conforme o artigo 37, inciso 10º. O índice ora proposto condiz com a disponibilidade orçamentária e financeira do município, conforme declaração do impacto orçamentário encaminhada em anexo. Esclarecemos que, em fase ao aguardo a divulgação do índice apurado pelo INPC e encaminhamento do presente projeto de lei, cedeu somente nessa data, porém com efeito retroativo a 1º de maio do corrente ano. Contamos com a aprovação e agradecemos. Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 14/2018 encontra-se em discussão. Projeto de lei número 14/2018 encontra-se em segunda votação. Vereador Marcos? Sim. Vereador Rosálvaro? Voto sim. Vereador César? Sim. Vereador Mário? Voto sim. Vereador João? Sim. Vereador Jauri? Sim. Vereador Kleberson? Sim. Aprovado.
Projeto de Lei número 15/2018. Súmula. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial na importância de R$6.000. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para a apreciação deste legislativo o projeto de lei número 15/2018, que trata da abertura de um crédito adicional especial para atendimento a despesas correntes. O presente projeto objetiva alterar a lei orçamentária, bem como seus anexos. Projeto este que tem como objetivo criar dotação orçamentária para conceder subvenção social à Liga Paranaense de Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Hospital Erasto Guerti, a qual tem como objetivo a prestação dos serviços essenciais pela entidade beneficiada sem fins lucrativos na área da saúde, na unidade avançada de Irati, o hospital acima mencionado. Solicitamos o apoio dos nobres vereadores na apreciação favorável à aprovação deste projeto de lei com a máxima urgência, para fazermos transferência para a entidade que atende pacientes de Guamiranga. Contando com a aprovação dos nobres vereadores, colhemos o ensejo para renovar as expressões de nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 15/2018 encontra-se em discussão. Projeto de Lei número 15/2018 encontra-se em segunda votação. Vereador Kleberson? Sim. Vereador Jauri? Sim. Vereador João? Sim. Vereador Mário? Voto sim. Vereador César? Sim. Vereador Rosálvaro? Voto sim. Vereador Marcos? Sim. Aprovado. Projeto de Lei número 3/2018. Súmula. Autoriza a concessão de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos comissionados do Poder Legislativo. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade dar cumprimento aos dispositivos constitucionais e da Lei Orgânica Municipal quanto ao reajuste anual dos servidores legislativos municipal e em consonância com o mesmo índice aplicado pelo Executivo Municipal. A reposição salarial possui fundamenta-se a Lei Municipal 560/2011, que institui o sistema de classificação de cargos e plano de carreira dos servidores públicos civis do Poder Legislativo Municipal de Guamiranga, em seu artigo 55. Artigo 55. Fica autorizado o Legislativo Municipal a proceder anualmente no mês de maio, através da Lei, revisão dos valores dos vencimentos e vantagens dos servidores condicionados à existência dos respectivos recursos orçamentários e financeiros e respeitados os limites estabelecidos pelo Legislativo vigente para as despesas com o pessoal do Poder Público, nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Referida norma constitucional assegura tanto aos servidores públicos quanto aos agentes figurados da revisão geral anual e visa unicamente a recomposição de perda inflacionária no período que acompanha o projeto de lei 14/2018. Guilherme Stadler, presidente da Câmara Municipal de Guamiranga. Projeto de Lei número 03/2018 legislativo encontra-se em discussão. Projeto de Lei número 3/2018 encontra-se em segunda votação. Vereador Kleberson? Sim. Vereador Jauri? Sim. Vereador João? Sim. Vereador Mário? Voto sim. Vereador César? Sim. Vereador Rosálvaro? Voto sim. Vereador Marcos? Sim. Aprovada. O projeto de lei Projeto de Lei número 16/2018. Súmula. Autoriza a alienação dos veículos e bens imóveis inservíveis e das outras providências.
Parecer jurídico. Projeto de Lei nº 16/2018. Iniciativa do Poder Executivo. Súmula. Autoriza a alienação de bens móveis inservíveis e das outras providências. Em data de 8 de junho de 2018, foi encaminhado pelo Presidente da Comissão de Justiça e Redação a esta assessoria jurídica o projeto de lei acima mencionado para o parecer inicial quanto às questões legais e constitucionais. Em análise preliminar, verifica-se que o referido projeto de lei não clama por autorização legislativa à medida que a Lei Orgânica do Município do artigo 137 dispõe. Alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Primeiro, quando imóveis dependerá da autorização legislativa em concorrência dispensada a esta nos casos. Doação devendo constar no contrato de encargos do donatário o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retroacessão da pena nulidade do ato. Permuta. Quando móveis dependerá da licitação dispensada entre nos seguintes casos. Doação que será permitida exclusivamente para fins de interesse social, permuta. Assim, no caso do subexamine, observa-se que o Executivo Municipal objetiva a alienação de 13 bens móveis, portanto, prescinde de autorização legislativa, sendo pré-requisito somente prévia de avaliação, existência de interesse público devidamente justificada a licitação. É o parecer sob censura Guamiranga, 18 de junho de 2018, Priscila Alves Siquinel, advogado da Câmara Municipal. Então, a gente, como está previsto na lei, o Executivo não necessita de lei para fazer a tal alienação desses veículos. Então vai ser encaminhado para o Executivo de volta o projeto de lei. Nada mais havendo na ordem do dia, eu gostaria de encaminhar um ofício para o Executivo pedindo a readequação na rua Ferdinando Pontarolo, aqui a rua aqui debaixo do cartório, aqui que está crítico a situação ali. Ela está com bastante buraco ali, lá perto do falecido Daniel Batista, como era conhecido. Lá tem um buraco lá que até deu um vazamento da Sanepar e acabou os carros passando e fez uma vala lá no meio do asfalto. Então está bem complicado aquela rua ali. E também pedir que eles colocassem placa naqueles onde é que eles estão readequando lá, que tem aquela construtor que fez o calçamento lá. Sexta-feira até eu estava vindo lá do Rio Bonito, tinha um motoqueiro caído dentro do buraco lá, que vinha um carro de frente com ele não viu o buraco lá e não tem nenhuma placa, não tem nada, ele caiu lá dentro, por sorte não se machucou. De repente, para evitar um problema futuro até para a prefeitura, que fosse colocado placa lá naqueles buracos que estão adequando lá. Então, nada mais havendo, gente, agradeço a presença de todos. Convoco a próxima sessão ordinária para o dia 25 de junho de 2018, às 19 horas. Nesse mesmo local, a presente sessão está encerrada.